Olá, pessoa humana! Acompanhe, porque nesse vídeo nós falaremos sobre 11 aprendizados que podemos tirar de tudo isso que está acontecendo com a Covid-19. Vamos juntos! Olá, eu me chamo José Carlos Carturan Filho e sou diretor de desenvolvimento da Eleven Treinamentos. Há uma máxima que diz que de tudo na vida nós podemos tirar aprendizados. Alguns certamente mais dolorosos, outros mais onerosos. A questão é, e dentro dessa situação da Covid, será que algumas lições poderiam ser tiradas? Nós enumeramos aqui 11 delas, não em ordem de importância, mas sim com a intenção que você pudesse pensar, refletir e verificar quais delas já fizeram parte dos seus pensamentos. Vamos então? A primeira, valorizarmos pessoas e companhias que são importantes para nós. Se por um lado, algumas pessoas passaram a ter um convívio mais próximo, mais estreito, e isso dificultou as relações, foi necessária uma adaptação a esse novo convívio em âmbito familiar, por exemplo, em algumas situações as pessoas ficaram distantes. É muito comum, por conta dos grupos de risco, que pessoas, famílias tenham ficado muito distantes nesse período. Pais, filhos, irmãos. Então, como isso tem sido para você? Será que não seria a hora, ou já não é? Ou talvez você já tenha tido esse insight de nós valorizarmos as pessoas que são realmente importantes para nós e desfrutarmos da companhia delas ao invés de ficarmos arrumando confusão? Aprendizado 2. Cuidar bem da saúde. Esse deveria ser um aprendizado já comum. Aliás, talvez todos os expostos aqui poderiam ter servido já antes da Covid e certamente nos servirão depois da pandemia. Cuidar bem da saúde. E o que isso tem a ver, Carturan? Simples. Dentre as pessoas do grupo de risco, além dos idosos, há pessoas com comorbidades, como hipertensão, problemas cardíacos, diabetes e outros tantos que nós não enumeraremos aqui. E o que isso tem a ver? Muitas dessas doenças são sim passíveis de serem prevenidas e nós, pelos nossos hábitos e qualidade de vida, precisaremos nos adaptar a um novo momento para que nós não estejamos mais susceptíveis à Covid. Essa é uma reflexão que para mim tem feito toda a diferença. Aprendizado 3. Agradecer pelo trabalho. E esse é um pouco paradoxal porque nós estamos num país que beira os 13 milhões de desempregados. Aquele avanço que havia sido obtido no período anterior certamente foi por água abaixo. Mais de 600 mil empresas fecharam, milhares de pessoas perderam seus empregos. E se você é uma dessas pessoas, muito provavelmente você deve estar muito afim de arrumar um trabalho, uma ocupação. E se eventualmente você é um daqueles afortunados que ainda manteve o seu posto de trabalho, lembre-se sempre de agradecer e valorizar o seu trabalho. Principalmente quando tudo voltar ao normal, independentemente qual seja esse novo normal, e nós ficarmos meio chateados com cobranças, ficarmos meio entediados com algumas coisas do dia a dia, valorize sim o seu trabalho, porque esse tem sido um ponto fundamental para nós passarmos de maneira menos dolorosa a parte que estamos inseridos dentro da Covid-19. Aprendizado de número 4. Tenha critério para buscar informações. Eu não estou falando apenas de fake news que correm as redes sociais e as mídias digitais numa velocidade extraordinária, mas estou falando também das mídias formais, em que nós talvez não possamos confiar 100% porque as informações não são passadas de modo isento e imparcial. É claro que muitas vezes há uma tendência de uma das emissoras ou de várias emissoras dos meios televisivos, jornais, internet, mas mesmo assim a verdade não pode ser escondida, ou pelo menos os dois lados da moeda devem ser passados. E na maioria das vezes, independentemente de qualquer preferência política, as informações não chegam até nós. E o impacto, nós ficamos muito mais preocupados, temerosos e o mais importante, sem sabermos realmente o que está acontecendo. Então, podemos ir ao aprendizado 5. Ter bons hábitos de higiene. Já deveria fazer parte do dia a dia de todos nós. Lavarmos bem as mãos, espirrarmos não nas mãos e sim aqui no antebraço e tudo aquilo que tem sido propagado a exaustão pela mídia, além do distanciamento, por exemplo, em filas de bancos, de mercados. Isso tudo já deveria ser um
pacto do dia a dia entre as pessoas, elas cuidarem de si próprias e cuidarem dos demais. É muito ruim quando nós ficamos no dia a dia pré-pandemia meio socados nas filas, próximos uns dos outros. Por que não nós mantermos esse distanciamento que faz com que a pessoa sinta-se respeitada, não apenas pela higiene, mas também por ela, e sim, além disso, por conta desse afastamento que faz com que as pessoas tenham respeitado o seu espaço. Ponto de aprendizado número 6. Usufruir bem da liberdade. É verdade ou não é que muitas vezes você não se dá conta do quão importante e valorosa é a nossa liberdade? Agora, quando nós estamos em isolamento, muitas vezes sendo cerceados de irmos a determinados lugares e até sendo presos por isso, o querer estar à vontade, o direito à liberdade deve ser algo a ser muito valorizado sempre, principalmente daqui por diante. Aprendizado de número 7. Ter um bom planejamento financeiro. Esse é outro que cai naquela categoria dos que já deveriam ter sido aprendizados antes da pandemia, mas que ficaram de extrema necessidade daqui por diante. Inegavelmente, as pessoas que tinham um mínimo planejamento financeiro conseguiram e estão conseguindo passar um pouco menos dolorosamente por tudo isso, porque é claro, a preocupação com as finanças, com as contas, com o sustento nosso e de nossa família é um fator preponderante para que nós nos mantenhamos equilibrados. Se você tinha um bom planejamento financeiro, claro que ficou preocupado, mas certamente está conseguindo passar por isso de uma maneira menos traumática. Isso serve também para os negócios. Você que é empresário, você que é autônomo, como tem sido o seu planejamento financeiro? Daqui por diante, fique muito atento, porque tudo isso que aconteceu repercutirá ainda por muito tempo na nossa vida. Aprendizado de número 8. Muitas pessoas, por necessidade, precisaram aprender a desenvolver novas atividades e habilidades. Essa é uma grande sacada que pode ter vindo com a Covid-19. Novas atividades, flexibilidade para fazer novas coisas, seja no ambiente de lazer, novas brincadeiras, novas coisas que são feitas em casa, mas principalmente ou também atividades profissionais. Muitos talentos foram desenvolvidos durante esse período. Algumas pessoas passaram a fazer máscaras, por exemplo, produzirem álcool gel e outros tantos meios de subsistência, inclusive, que acabaram sendo desenvolvidos por meio dessa pandemia. Há uma frase que diz que as adversidades despertam em nós competências, habilidades que em condições favoráveis teriam ficado adormecidas. Espero que você tenha conseguido desenvolver novas habilidades e esteja ciente da importância de saber fazer novas coisas também daqui para frente. Aprendizado de número 9. Fique atento ao voto. E aqui eu não estou falando de linha política, você deve ter a sua preferência política, eu tenho a minha. Eu estou falando sobre a importância do voto. E eu não estou falando apenas dos cargos executivos, que ficam muito mais expostos em situações como essa, presidente, governadores, prefeitos, mas também dos cargos legislativos. Você sabe qual foi a postura, por exemplo, do vereador que você votou, do deputado estadual, do deputado federal, do senador que você confiou seu voto nas últimas eleições? Como ele se portou diante da pandemia? Ele votou a favor dos parlamentares abrirem mão dos salários, por exemplo? Ele votou em medidas que eram favoráveis à população ou votou em medidas corporativistas? E se você estiver pensando em relação ao STF, pois bem, estamos falando do corpo jurídico da Suprema, pasmem, Corte do Brasil. E o que isso tem a ver com política? Não sei se você sabia, mas por uma coisa muito doida, esses juízes são indicados por presidentes da República, são indicados pelo Poder Executivo, indicações pessoais, que passam, claro, pelo crivo do Legislativo, mas são indicações pessoais. Para que você tenha uma ideia, você que me assiste, há juízes ali que estão desde a época do presidente José Sarney. Muitos dos que estão me assistindo nem eram nascidos e esses juízes estão lá mamando desde sempre. Portanto, fique muito atento ao como você vai votar, inclusive nas eleições que possivelmente teremos neste ano. Partimos então para o aprendizado de número 10. Tenha consciência do seu limite. Nós precisamos saber que temos os nossos limites e essa pandemia veio para mostrar isso em letras garrafais e de neon para todos nós.
Nós temos os nossos limites, há coisas que não estão no nosso controle e é até um tanto quanto ambíguo o quanto a humanidade tão desenvolvida ficou à mercê de um micro-organismo imperceptível a olho nu, um vírus. Tenha consciência de que nós somos limitados sim, mas lembre-se de fazer tudo aquilo que está ao seu alcance dentro dos seus limites. É importante que nós consigamos nos ater àquela máxima que tanto batemos na tecla dos treinamentos da Eleven. Foco naquilo que está no seu controle e saiba lidar com as coisas que não estão 100% no seu controle. E aprendizado de número 11, para nós terminarmos, não poderia faltar, e esse é um aprendizado que muitas pessoas que não se preocupavam com isso passaram a se preocupar meio a fórceps, que é cuidar bem da sua saúde emocional e mental. De certa forma, é muito provável, muito possível que as pessoas que cuidam disso, que se preocupam com sua saúde emocional, se preocupam com sua saúde mental, passaram e estão passando por isso de maneira menos dolorosa, de maneira menos impactante. E se você eventualmente se cuida, gosta disso, estuda, pratica, vai atrás de desenvolvimento pessoal, vai atrás de desenvolvimento da sua inteligência emocional, dos seus padrões mentais e mesmo assim está preocupado, chateado com tudo isso que está acontecendo, lembre-se, é normal porque as coisas não estão 100% no nosso controle. Mas a pergunta que eu faço é, e se você não tivesse todos esses recursos, como seria? Muito provavelmente, esses recursos que você tem hoje te ajudam e ajudaram muito até agora a passar por isso de uma maneira mais suave e mais tranquila. Então, desses aprendizados todos, você concorda? Quais deles foram mais impactantes e mais reflexivos para você? E se há algum outro aprendizado que não foi citado aqui que você teve, qual foi? O que a Covid-19 trouxe a você como aprendizado? Deixe aqui no seu comentário, clique no like, dê um curtir neste vídeo, compartilhe com as pessoas que você gostaria que ouvissem tudo isso que foi dito e lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal. Aqui haverá sempre conteúdos de desenvolvimento humano e comportamental. Um forte abraço a você.